Esse texto que vamos ler agora é um texto que faz realmente você repensar na vida. Inclusive, posso dizer que foi um dos textos que me ajudou na minha conversão. Por isso, eu peço que cada um de vocês envie esse texto às pessoas mais queridas, para que possam repensar na vida e repensar em como estão levando o seu dia a dia e se hoje viessem a faltar, em que situação estariam. É um texto trágico, é uma situação trágica, mas que nos faz pensar no que somos e para onde vamos. Comecemos. Pelo justo juízo de Deus, fui condenado à conversão de São Bruno. São Bruno, fundador da Ordem dos Cartuchos, foi testemunha de um dos prodígios que maior agitação causaram em seu tempo. Não somente pelo extraordinário do sucesso, senão que pela grande quantidade de testemunhas qualificadas que assistiram a ele. A Universidade de Paris chorava a morte de um dos seus mais insignes professores, Raymond Diocles, no ano 1082 do Nosso Senhor. Se a Sorbona era já uma potência na cristandade, chamada a mediar em incontáveis disputas entre o papado e os reis, e escutada sempre com reverência, Diocles era, então, sua luminária mais admirada, consultado por estudiosos, príncipes e prelados, e deixando na sua morte fama, não apenas de sabedoria e erudição, senão de prática das virtudes em seu máximo grau. Se dizia então em Paris que se um homem havia vivido uma longa vida sem cometer um só pecado mortal, esse era o mestre Raymond Diocles. Naturalmente, se em vida havia sido universalmente celebrado, sua morte comoveu a cristandade culta, e suas exéquias convocaram na logo chamada Capela Negra, junto a Notre-Dame, ao mais elevado da sociedade parisiense, junto a boa parte dos seus alunos. Entre estes alunos estava o futuro São Bruno, com 4 dos seus irmãos de religião. Como era costume, o corpo se depositou no centro, sobre uma tarima, coberto somente por um lençol branco, ao redor do qual se apinhavam os parentes. Começava o ofício dos defuntos, e conforme o ritual, o sacerdote oficiante se dirige ao defunto com esta pergunta: Responde-me, quão grandes e numerosas são tuas iniquidades? A invocação é, obviamente, retórica, e não se espera que o morto responda. Porém, isso é exatamente o que sucedeu. Clara e audível para todos os presentes, saiu de debaixo do véu a voz de Diocles. Iusto Dei iudicio accusato sum. Pelo justo juízo de Deus, fui acusado. Passado o primeiro susto, correm os mais cercanos a levantar o véu e examinar ao falecido, pensando em um falecimento aparente. Porém não. O cadáver continuava frio e sem batimentos. A comoção entre os presentes é facilmente imaginável, e o alvoroço obrigou a suspender por aquele dia a cerimônia. Enquanto os prelados estudavam que caminho seguir, que significava aquele prodígio, poderia seguir-se adiante com suas exéquias, visto que o próprio defunto parecia sugerir que estava no inferno? Os mais doutos, no entanto, não viam problema em seguir adiante. Todos argumentavam: seremos algum dia acusados das nossas faltas, das que nenhum mortal carece. No juízo pessoal depois da morte, havia que continuar. Assim que se recomeçou o ofício com o falecido de corpo presente. Porém, a notícia do prodígio havia corrido como a pólvora pela cidade. E agora era uma multidão a que se acotovelava na capela para assistir às exéquias interrompidas. Com voz trêmula, o oficiante repete a fatídica pergunta: quão grandes e numerosas são tuas iniquidades? Desta vez, o falecido se ergue e pronuncia com voz clara e forte: Iusto Dei auditio
Justificatus sum. Pelo justo juízo de Deus, fui julgado. E retorna à sua postura jacente. Vários médicos, alertados, acordem rapidamente a examinar o corpo, enquanto o rebuliço cresce ainda mais que antes. Certificam que Diócris está definitivamente morto, e os prelados voltam a conferenciar. Porém, a conclusão é a mesma. Todos haveremos de ser julgados no último dia. Há que continuar com o rito. Desta vez, a cidade inteira está pendente do rito. Com apenas um fio de voz, volta a perguntar o sacerdote: quão grandes e numerosas são tuas iniquidades? Pela última vez, o grande doutor Diócris se incorpora e com voz estremecedora exclama: Iusto Dei auditio, condenatus sum. Pelo justo juízo de Deus, fui condenado. E cai já definitivamente imóvel. Por ordem do bispo e do capítulo, prévia sessão, se despojou o cadáver das insígnias das suas dignidades e foi jogado ao monturo de Montfaucon. A experiência convenceu a Bruno, que contava então com 45 anos, para abandonar o mundo definitivamente e marchar com seus companheiros a buscar na solidão da grande cartucha, cerca de Grenoble. Texto escrito por Carlos Esteban para o site infovaticano.com, em espanhol.